Se você já assistiu Henry Danger, já deve ter parado para pensar em uma coisa. Como que os pais do Henry Hart conseguem ser tão desligados assim? Sério, o N vira o Kid Danger, trabalha escondido com o Capitão Man, enfrenta vilões perigosíssimos, quase morre várias vezes, desaparece em horários estranhos, volta machucado, exausto, inventa desculpas absurdas. E os pais simplesmente aceitam tudo. O pai, Jake Hart, é aquele típico adulto que parece nunca estar realmente no controle da própria casa. Ele é infantil, ingênuo, facilmente distraído e muitas vezes age como se fosse mais um irmão do Henry do que uma figura de autoridade. Em vários momentos, ele demonstra mais preocupação com coisas banais do que com o bem-estar real do filho. Ele raramente questiona as saídas estranhas do Henry, não investiga as mentiras mal contadas e praticamente não percebe os sinais óbvios de que tem algo muito errado acontecendo. E não é só falta de atenção, é quase negligência cômica. O Harry vive chegando atrasado, inventando desculpas completamente sem sentido, sumindo por horas, e os pais nunca sentam com ele para ter uma conversa séria. Nunca vemos uma investigação real, uma punição consistente ou uma tentativa verdadeira de entender o comportamento dele. Parece que qualquer resposta vaga já é suficiente. Em qualquer família minimamente atenta, o comportamento do Henry levantaria 1000 alertas. Mas na casa dos Hart, nada. Zero suspeita. A mãe, Chrissy Hart, também não fica atrás. Ela é retratada como distraída e muitas vezes mais focada em seus próprios interesses do que na vida dos filhos. Tem momentos em que ela demonstra admiração exagerada pelo Capitão Man, sem imaginar que o próprio filho está envolvido naquele universo. Isso até funciona como piada dentro da série, mas olhando com um olhar mais crítico, dá a sensação de que ela está completamente desconectada da realidade do Henry. Ele basicamente vive uma vida dupla perigosa dentro da mesma cidade, e a mãe não percebe absolutamente nada. E tem a questão da Piper também. A irmã claramente recebe atenção diferente, é mais explosiva, mais exigente e muitas vezes parece dominar o ambiente da casa. Enquanto isso, o Harry vive numa pressão absurda. Escola, trabalho secreto, perigo constante, mentiras acumuladas. E não existe um momento em que os pais percebam o peso emocional disso. Eles não notam o cansaço extremo, o estresse, o comportamento estranho. É como se o filho estivesse gritando silenciosamente e ninguém escutasse. Outra coisa que chama atenção é o nível de risco que o Harry enfrenta. Ele lida com criminosos, explosões, sequestros, situações de vida ou morte. Mesmo que os pais não saibam da identidade secreta, eles vivem numa cidade onde eventos absurdos acontecem o tempo todo por causa do Capitão Man. Não seria natural um pai e uma mãe ficarem ainda mais atentos ao próprio filho, ainda mais quando ele está sempre envolvido em confusão? Mas não, eles seguem vivendo normalmente. O Jake, por exemplo, muitas vezes é mostrado como alguém que quer ser legal e amigo dos filhos, mas acaba falhando como figura de autoridade. Ele não estabelece limites claros, não demonstra firmeza e raramente assume postura protetora real. Já a Chrissy parece confiar demais, num nível quase irresponsável, sem questionar incoerências óbvias. É como se o roteiro precisasse que eles fossem desligados para que a trama funcionasse. E isso transforma os dois em pais extremamente passivos. Claro, tudo isso faz parte da comédia exagerada da série. Henry Danger é uma sitcom juvenil. Então os adultos muitas vezes são caricaturas. Mas quando você para analisar friamente, os pais do Henry permitem que ele viva anos em uma situação de risco extremo, sem sequer desconfiar de nada. Eles não percebem mudanças de comportamento, não investigam amizades estranhas, não estranham o contato constante com o Capitão Man. Em termos realistas, isso seria um baita sinal de desatenção. E talvez a maior questão seja essa. O Henry
carrega um peso enorme sozinho. Ele mente constantemente, vive com medo de ser descoberto, assume responsabilidades que nenhum adolescente deveria assumir. E dentro de casa, ele não tem um espaço real de apoio emocional. Não existe aquela figura parental que percebe que tem algo errado. Eles simplesmente não enxergam nada. Então sim, dentro da lógica da série, é engraçado, mas olhando como análise de personagem, dá para argumentar que Jake e Chris Hart são pais extremamente distraídos, ausentes em momentos importantes e pouco atentos à saúde emocional do próprio filho. E isso rende uma baita discussão. Eu vou ficando por aqui. Comentem a palavra Hart, para eu saber que vocês assistiu até o final. Até o próximo vídeo.